Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo de reflexão acerca de assuntos muito importantes para a nossa vida cristã. E o assunto de hoje é falar como Jesus, pensar como Jesus e agir como Jesus. E o texto base que nós iremos trabalhar nessa breve reflexão será o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 2, e que diz assim: vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. E o contexto que eu quero trazer para vocês em cima desse aconselhamento que Paulo está dando aos irmãos da igreja de Corinto é exatamente o que nós hoje precisamos ter, que é a diferença entre aquele que fala de Jesus e aquele que fala como Jesus. Pode parecer pequeno, mas é poderoso quando você entende que falar de Jesus é uma coisa. Agora, falar como Jesus é outra coisa totalmente diferente e poderosa. Por quê? Muitos hoje têm mesmo se esforçado para evangelizar, para aconselhar, para pregar, postar versículos no Instagram ou na sua rede social. Você hoje aí tem utilizado com frequência, e tudo isso sobre Jesus. Até aí tudo bem. Visivelmente parece muito lindo. Mas talvez, e só talvez, tá? Nem sempre esse posicionamento público ele vai alcançar os corações de maneira poderosa e eficaz. Por quê? Exatamente porque na nossa geração em especial, nós temos visto hoje na internet muitos que falam sobre Jesus. É aquela famosa frase que eu gosto muito de repetir na minha própria rede social: prega muito bem e vive muito mal. E isso é tremendamente nocivo, perigoso e muitas das vezes mortal, dependendo do contexto, tá? Por quê? O problema nem sempre vai estar na pessoa que está ouvindo ou vendo aquilo, mas muitas vezes na forma como o mensageiro ele vai falar, ele vai se comunicar. E, se a gente aprofundar um pouco mais, na forma como o mensageiro vai viver aquilo. Quantas vezes você já não parou para ouvir uma mensagem e pensou: é uma boa mensagem, que pena que aquele mensageiro não está vivendo aquilo que ele está falando. Isso realmente dá uma trava no nosso cérebro e a gente precisa saber lidar com isso. Nós que estamos ouvindo e vendo, e também aquele que está se dispondo a falar. Tá? Então eu quero trazer aqui o primeiro ponto para a nossa reflexão e esclarecimento, que é sobre falar como Jesus falava. Hoje em dia, principalmente nas redes sociais, nós não estamos, às vezes, falando, mas nós estamos digitando. E na maioria das vezes, até o nosso digitar, ele vai expressar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, muito cuidado com tudo aquilo que você digita e escreve em postagens do Instagram. Porque pode parecer bobagem, mas aquele que não conhece a Cristo ainda pode ler aquilo e interpretar de uma forma que realmente vai gerar no pensamento daquela pessoa: será que Jesus escreveria uma atrocidade dessas? E aí você, como um discípulo e seguidor de Cristo, com certeza vai se tornar essa pedra de tropeço na vida dessa pessoa. Ao invés de evangelizar, você vai estar fazendo sim um desserviço ao reino de Deus. Porque Jesus, ele não falava para impressionar pessoas. Ele falava para transformar. E aí, se você for trazer isso para a rede social, pensa quando você for digitar alguma coisa. Você vai digitar da forma como você bem entende, ou você vai digitar com o propósito de transformar aquele que vai estar ouvindo, lendo e vendo a sua postagem. Por quê? As palavras de Jesus sempre vinham, gente, carregadas de graça, de um amor incondicional.
de um respeito, aí nem se fala, e de uma empatia pelo próximo. Jesus, ele sabia exatamente se colocar no lugar do outro e se importar com o outro. E ele sempre ensinou que nós devemos ser como ele, falar como ele, digitar como ele, se a gente pudesse trazer para o nosso tempo hoje. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João. Ele não condena e ele também não repreende publicamente aquela mulher. Apesar de quando a gente olha o contexto, a nossa carne ela vai querer sim falar, meu Deus, o que aquela mulher fez? Ela merece uma repreensão, uma correção justa. Pois é, no natural, no plano natural, isso pode até parecer o correto. E por que Jesus não decide fazer assim? Porque ele se coloca na posição do outro. E por mais que esse outro ele mereça ser repreendido, tem hora, tem momento e tem a melhor estratégia a ser feita. E Jesus ali, em momento nenhum, condena aquela mulher pelos inúmeros adultérios que ela estava vivendo, tampouco pela forma como ela estava se relacionando com o homem de Deus ali. Quando você começa a ler o texto de João, capítulo 4, você logo percebe a falta de educação e grosseria que aquela mulher começa a falar com Jesus em um determinado momento da conversa. Tá? Então, para isso, para esse primeiro ponto, eu tenho aqui um desafio prático para você. Preste atenção. Antes de falar com alguém, ore em silêncio, aí na sua mente mesmo, antes de você agir, antes que saia alguma palavra da sua boca, tá? E você pode até pensar, Senhor, fala através de mim. Essa é uma oração simples, rápida e pode ter certeza, muito poderosa, se o seu coração estiver alinhado mesmo com esse pedido, tá bom? Então isso é o nosso ponto número 1, que é falar como Jesus. Traduzindo para o nosso contexto, né, de tecnologia, cuidado com o que você vai digitar hoje na sua rede social. E o nosso ponto número 2 da nossa reflexão é em cima do pensar como Jesus pensava. E eu quero trazer aqui a reflexão de Romanos capítulo 12, verso 2, que está escrito assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tem uma transformação aí, tem uma renovação e tem a ver com a nossa mente. E todo mundo sabe que aquilo que vem ao nosso coração sobe para a nossa mente, sai pela nossa boca. Então, muito cuidado como você está pensando, porque aquilo que você começa a pensar demais, a tendência é que você vá reproduzir isso, seja em ações ou palavras, tá? Então, os pensamentos de Cristo, por exemplo, estão sempre pautados em quê? Misericórdia, piedade, perdão. É extremamente ruim quando você encontra alguém que se diz cristão e o pensamento daquela pessoa, ele quase que sai pela boca. Você quase consegue ouvir o pensamento daquela pessoa quando ela está falando de uma determinada, seja um irmão na fé ou não. Você percebe ali um tom carregado, uma ira desnecessária, um rancor. Você não consegue perceber na voz, na expressão daquela pessoa, qualquer tipo de misericórdia, piedade, perdão. E a gente não está nem aqui cobrando perfeição, apenas santidade. Daqueles que supostamente dizem, né, se parecer como Jesus. Então, quer se parecer com Jesus verdadeiramente? Comece pensando como ele pensava, a respeito de si mesmo e a respeito do próximo, tá? Por quê? Onde havia um homem irado, por exemplo, o caso de Pedro, ele via um discípulo a ser transformado, era assim que Jesus pensava. Então, esse papo de que crente que não serve, isso é demoníaco. Todas as pessoas servem para algum propósito a Deus. Pode ser que aos olhos humanos a gente ainda não esteja vendo uma serventia, uma utilidade para aquela pessoa. Mas comece a pensar como Cristo. Quando Cristo olha para Pedro, a princípio, realmente, humanamente falando, era apenas um pescador irado e revoltado com a vida, vamos dizer assim, falava o que pensava. Na cabeça de um carnal, ele poderia falar, olha, não serve para nada. Mas o pensamento de Jesus
E o que ele nos ensina a fazer é: nas minhas mãos podemos trabalhar e, enfim, quando a gente encontrar um coração quebrantado, disposto, aí sim uma nova criatura irá nascer. Ou, por exemplo, na cabeça de um religioso, quando Jesus encontrou um religioso devoto, extremamente bruto em seus pensamentos, que era quem? Saulo, né, que era um fariseu religioso. Jesus via ali o quê? Uma possibilidade de instrução, por meio de quê? Do convencimento do Espírito Santo. Quando Saulo encontra com Cristo ali no caminho para Damasco, imediatamente ele se converte a Jesus, ele vai ter um tempo de preparo ministerial de anos e anos. Aí sim, aquele que aparentemente era apenas um religioso e que perseguia a igreja, nos pensamentos de Jesus, esse mesmo religioso é transformado. Pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo. E aí eu lanço mais um desafio nesse segundo ponto. Peça a Deus uma mente renovada, que enxergue por meio da graça e não apenas por meio da sua carnalidade. Quando você começa a pensar com graça, a mesma graça que Jesus lhe concedeu aí, que eu tenho certeza disso, você também começa a transbordar essa graça ao outro, tá bom? E o nosso ponto número 3 seria sobre o agir como Jesus agia. Então, primeiro a gente falou sobre o falar, depois o pensar, e agora a gente vai tratar do agir como Jesus agia. E eu deixo aqui para vocês João, capítulo 13, verso 15, que diz assim: eu lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz a vocês. Apenas nessa frase de Jesus eu posso citar para vocês vários exemplos sobre o que Jesus fez por nós, e ele diz: agora faça pelo outro. Jesus, ele te perdoou quando ninguém mais via uma salvação para você. Jesus, ele te tolerou quando você por várias vezes escorregou e caiu no meio do caminho. Pois é, ele teve tolerância. Jesus te libertou quando ninguém mais conseguiu convencer você daquele engano. Pois é, Jesus veio e te libertou. E o detalhe, posso ficar aqui dando inúmeros exemplos e listas, para que no final venha esta frase aqui de João 13,15, frase de Jesus: eu lhes dei o exemplo, para que façam como eu fiz a vocês. Ou seja, aquele que muito foi amado por Cristo conhece o valor do amor. E essa pessoa é natural que dela saiam palavras, pensamentos e ações amorosas. É natural. Todo aquele que é convertido verdadeiramente em sua essência, que nasceu da água e do Espírito, a tendência é que ele seja uma pessoa agradável de se conversar, tolerante nas redes sociais e com o próximo, uma pessoa empática, uma pessoa sensível, e por aí vai, tá? Então Jesus, ele era servo, ele era conselheiro, ele era pacificador e ele era amigo. E tudo isso, se você pegar e obedecer o que Jesus disse em João 13,15, por que não nós, que somos servos parecidos com Cristo, seguidores, discípulos, nós também não poderemos servir, aconselhar biblicamente, e não aquilo que você pensa que é certo, mas é o que a Bíblia diz que está certo? Por que não buscar a paz em um ambiente de caos? Por que não ser verdadeiramente amigo das pessoas? Isso hoje tem faltado no mundo, esse tipo de exemplo nas atitudes. É aquilo que eu comecei falando na nossa reflexão. Muitos hoje estão pregando muito bem, vivendo muito mal, sabendo como expressar e explicar Jesus Cristo em todos os detalhes, mas não sabendo em momento algum dar o exemplo de como se viver como Jesus Cristo. Isso é muito terrível para todos que estão ao redor desse tipo de pessoa. E aí, se eu pudesse te dar uma dica, seria: o mundo está ouvindo sobre Jesus, e glória a Deus por isso. Porém,
Agora ele precisa ver Jesus em nós. E eu não estou só pegando aqui no pé de pregadores, de professores, eu estou pegando no pé de todos aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Pois é, o mundo precisa ver Cristo em nós, nas suas atitudes, no trânsito, na escola, nos negócios, na família, dentro da igreja. Por quê? Hoje em dia é muito fácil a gente ser considerado uma bênção dentro da nossa igreja semanalmente, mas quando apagam-se as luzes e a porta se fecha do templo, do lado de fora, na primeira curva no trânsito, você é o primeiro a dar um mau testemunho. Isso é extremamente prejudicial e um claro indício de que você ainda não entendeu o Evangelho de Cristo e a verdadeira conversão. E para a gente concluir essa reflexão, essa mensagem, eu deixo aqui uma frase a todos nós. E ela diz assim: quando se é convertido pela religião, será preciso fazer isso todos os dias. Mas quando se é convencido pelo Espírito Santo, se torna um estilo de vida. Ou seja, a religião, ela vai tentar te convencer semanalmente de algo. Isso vai precisar ser feito todos os dias, e você não vai alcançar a plenitude que Deus deseja para a sua vida. Por quê? É na força do homem. Mas quando o Espírito Santo ele vem e te convence do pecado, da justiça, do juízo, é imediatamente. Nós somos justificados, estamos sendo santificados e fomos libertos. Isso porque a religião ela tenta o quê? Mudar os hábitos das pessoas. Mas o Espírito é totalmente diferente. Ele começa mudando o coração. E aí os hábitos, automaticamente e naturalmente, eles serão mudados. Porque aonde Deus ele tem o coração de alguém, é natural que essa pessoa comece a frutificar. É muito natural. Nós somos a carta viva de Cristo, num mundo que, sinceramente, ele caminha para a desordem. São profecias ditas pelo próprio Cristo que o mundo caminharia para esse estado deplorável, para que o fim venha e aí o nosso Senhor e Salvador retorne à Terra. Então é natural que, para que o mundo caminhe para esse sentido do qual eu falei, precisam haver as cartas vivas de Cristo, porque o Senhor ainda continua salvando pessoas e a própria palavra ela é clara. Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos alcancem um arrependimento e sejam salvos. Como ele vai fazer esse tipo de apelo? Por meio das cartas vivas, assim como Paulo disse para a igreja de Corinto. Ele, como uma carta viva, estava dizendo ao povo também: sejam essas cartas vivas assim como eu sou para vocês. E deixe que o mundo leia você. Da mesma forma que você prega, você age. Da mesma forma que você ensina seus filhos a não matar, não mentir, não roubar, então é natural que você, como pai, também dê o primeiro exemplo a eles, um exemplo visível de não ser um cara que rouba, um cara que mata e um cara que mente. E aí eu fico com um apelo que um dia me fizeram e eu acho necessário transmitir e compartilhar esse apelo. Não entenda como algo imposto sobre a sua vida, não é isso. Mas é um apelo evangelístico, uma forma de expressar o nosso amor por você que hoje chegou até aqui com essa mensagem e não sabe qual é o próximo passo a tomar. Pois é, talvez você tenha tentado falar de Jesus e não viu o resultado. Você sabe muita coisa, mas não vê resultado disso que você sabe. Pois é, hoje o Espírito Santo, ele te chama para viver e se expressar como Jesus Cristo. Basta que você abra teu coração, receba essa instrução do Espírito e o principal, comece a buscar o verdadeiro conhecimento na palavra de Deus, para que você entenda a diferença
de saber falar sobre Cristo e saber falar como Cristo falava. Quando isso acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer na sua vida, depende de como você tem recebido hoje essa palavra. Aí sim, meu irmão, o Evangelho de Jesus ele vai se tornar visível na sua vida como se fosse um livro aberto, que todos passam e conseguem ler essas páginas. Vai se tornar algo verdadeiro e não mais maquiado e nem falso. E vai se tornar irresistível, porque quando um livro é bom, aquele que o lê, compartilha, fala bem, faz a propaganda e todos os outros se interessam. Assim também é a vida cristã. Quando Cristo salva, liberta e transforma, o testemunho de vida e os frutos são saborosos para todos aqueles que cruzarem o caminho desta pessoa, sentirem a necessidade, o desejo de também provar desse mesmo fruto que hoje ela está transmitindo ao mundo. Então, que Jesus abençoe a sua vida, que Ele te guarde e que o Espírito Santo encontre verdadeiramente um coração disposto a ouvir a voz do Senhor e verdadeiramente se abrir para o novo de Deus. E que você nasça da água e do Espírito neste dia e comece a praticar as boas obras na sua vida. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!